Segunda-feira, 6 de outubro, a semana arranca com mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Diogo Organista Pereira e tenho aqui comigo Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para analisar o duelo entre o Futebol Clube do Porto e Benfica, que terminou com nulo no marcador. O jogo ficou marcado por uma intensa batalha tática, com pouco a registrar em termos ofensivos, e vamos então tentar decifrar o que significa este resultado, não só para os clubes, como também para os respectivos treinadores, agora que o campeonato volta a parar. Bom dia, Pedro. Antes de mais, pergunto-te, a quem agrada mais este 0-0? Diogo, muito bom dia. Eu diria que agrada mais ao Benfica. Resposta muito concludente, porque eu explico também facilmente porque é que esta é a minha opinião. O Benfica retirou do jogo exatamente aquilo que quis retirar, que foi um ponto. O Porto tentou mais qualquer coisa e não foi capaz de chegar lá. Portanto, medindo estas duas reflexões, diria que o Benfica conseguiu exatamente aquilo que pretendia, ou que José Mourinho pretendia. José Mourinho teve consciência que em campo aberto teria muitas dificuldades em parar este Futebol Clube Porto. Gostei muito da conferência de imprensa de José Mourinho. Concordei do princípio ao fim com a visão do treinador do Benfica, que chegou aos seus 1200 jogos enquanto treinador principal, e de facto é muito aquilo que ele explicou. Nesta altura, vindo de um contexto tão frágil, não havia conforto para o Benfica tentar algo mais. E então o Benfica e o José Mourinho teceram uma teia que acabou por dar resultados, porque foram capazes de parar os pontos mais fortes deste Futebol Clube Porto durante grande parte do jogo. Destacaria o posicionamento do Pavlidis e do Sudakov a pararem a saída de bola do Porto na primeira fase de construção, Bednarek, Kivior e Varela. O Varela não foi capaz de entrar no jogo do princípio ao fim, muito por mérito dessa primeira barreira criada por José Mourinho neste jogo. Diria que não foi uma pressão muito efetiva, não foi uma pressão muito alta, mas foi uma zona de controlo, zonal, muito bem efetuada por Pavlidis e Sudakov, de vez em quando por Osnes. E depois foi muito um jogo de pares. O Luque Bacchio, de um lado para o Francisco Moura, do outro lado mais o Osnes com o Alberto, depois um muito bom jogo do Richard Rios e do Enzo Barrenechea com o Gabri Veiga e o Froholt. O Froholt apareceu muito pouco no jogo e também se explica muito facilmente. O Froholt precisa de campo, precisa de metros para progredir em construção. Em espaços curtos tem mais dificuldades e desta vez não conseguiu ser tão... Não fez um mau jogo, mas não foi capaz de aparecer tantas vezes, mesmo dentro da área do Benfica, a tentar a finalização. O Gabri Veiga um bocadinho melhor, mas poucas vezes também foi capaz de ganhar as costas ao Richard Rios. E depois o Dedic a controlar mais o Borja Sainz, o lateral esquerdo Dal mais com o PP e depois dois centrais para o Samu. Portanto, aquilo que o José Mourinho pretendeu, que foi sempre ter um homem solto, uma superioridade numérica naquela zona defensiva, acabou por acontecer muitas vezes. O Benfica percebeu as suas limitações para esta partida, por culpa das características do plantel atual, que não tem homens explosivos para cair em cima da defesa adversária. O Luque Bacchio é uma exceção, mas ainda não está bem fisicamente. Acho que o José Mourinho também percebeu que se desse espaço nas costas ao Futebol Clube do Porto, podia ser morto, mesmo porque Diogo Costa continua a ser fantástico na forma como lança nas costas dos adversários e, portanto, medindo tudo isto, diria que Mourinho preparou o jogo com inteligência, com competência, com muito pragmatismo, com organização e obteve exatamente aquilo que queria, que era não sair do Porto com 7 pontos de atraso. Isso era fundamental para o treinador do Benfica e ele próprio referiu no final, na flash, e portanto diria que este empate deixou o José Mourinho aliviado, agradado, mas diria que com preocupações, porque este Benfica é uma equipa curta, muito curta. Para este tipo de jogo, aquilo que o Mourinho preparou chegou perfeitamente. Quando for preciso algo mais, um Benfica dominador, com bola, castigador, nesta altura não consigo ver nada deste Benfica. Deixa-me só acabar este ponto número 1 com alguns dados do nosso playmaker, ferramenta trabalhada pelo Vasco Sousa e pelo Sérgio Oliveira, que são dados de facto contundentes. Para percebermos o quão italiano, o quão interista foi este jogo, interista, estou a recordar-me do Inter de José Mourinho, recordo muito bem de um jogo em que o Samuel Eto'o
atuou praticamente como lateral direito, apenas preocupado em fechar o corredor. Foi o jogo do campeonato com menos remates. 12 remates apenas neste jogo, neste Porto Benfica. Foi também o jogo, nas últimas 7 épocas, em que o Benfica menos remates enquadrados fez à baliza. Um remate enquadrado, que foi naquele livre do Sudakov, defendido com alguma facilidade pelo Diogo Costa. O Benfica no ataque foi completamente inofensivo, foi incapaz de criar uma única jogada com cabeça, tronco e membros. Diria que o lance de maior perigo é aquele desvio do Kivior, que acaba por bater na barra, a fazer lembrar o famoso desvio de João Pinto, que terá evitado um canto contra a Suíça e atirou à barra para evitar esse canto, nas palavras eternas de Jorge Nuno Pinto da Costa. E depois foi também o jogo em que o Benfica tem apenas 0.14 em ex-goals, gols esperados, numa tradução livre. O terceiro pior desta edição, exatamente. Portanto, pior do que este Benfica, apenas o Estrela Amadora contra o Santa Clara e o Nacional na visita ao Dragão. 0.14 é de facto muito pouco. Um Benfica muito curtinho, muito organizado, muito pragmático, inteligente, concentrado, competitivo até, e um Porto que não foi capaz de desmontar estas armadilhas que José Mourinho foi montando ao longo do jogo. É verdade. Agora mesmo para concluir este ponto número 1, há a haver um vencedor, teria de ser o Porto, porque foi aquele que anda mais perto do golo. Tem 2 boas oportunidades na primeira parte. Estou a referir-me ao remate do PP naquela zona quase de penalti, que tem que fazer golo e atira por cima com o pé esquerdo. Há aquela jogada que é a melhor jogada do Porto na primeira parte, em que o Borja Sainz abre no Francisco Moura, que remata, a bola bate no António Silva e na recarga o Gabriel Veiga permite a defesa do Trubin. E depois há aquele remate ao Rodrigo Moura, mesmo a acabar o jogo, à barra, embora, aqui, e não vi nessas imagens, mas o nosso colega Humberto estava a dizer-me que aparentemente está fora de jogo do Rodrigo Moura, mesmo que tivesse sido golo, teria sido anulado. E depois há mais 2 remates com algum perigo. O remate do Gabriel Veiga à entrada da área, que está muito bem colocado, pode fazer melhor e remata para as luvas do Trubin, e aquele remate em arco do William Gomes, que desta vez passa um bocadinho ao lado da baliza, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, contra o Salzburgo. Já mencionaste o que fez bem este Benfica e também José Mourinho na preparação para o jogo. Gostava agora de pegar no Futebol Clube do Porto. Na tua opinião, o que é que falhou para que os Dragões não alcançassem o golo neste jogo? Diogo, o primeiro problema do Porto neste jogo foi de facto a incapacidade que a equipa teve de aproveitar o Alan Varela. O Alan Varela subiu muito rendimento esta temporada, tem sido capaz de dar muito à equipa, não só no processo defensivo, mas também na organização ofensiva, e desta vez o José Mourinho, inteligentemente, é uma velha raposa do futebol mundial, conseguiu, com 2 jogadores, condicionar logo aquele trio do Porto que assume essa saída de bola, o Bednarek, o Kivior e o Alan Varela. O Porto começou logo a ter problemas por aí. Depois, como o Porto joga muito com os laterais por dentro, nessa fase inicial, o Moura e o Alberto projetam-se muito a partir do meio do corredor central e depois sim tentam dar largura quando a bola chega a zonas mais ofensivas. O Porto acabou por não conseguir, ao não ter essa primeira fase, passar para a segunda, ou seja, acabou por saltar estes 2 primeiros momentos para chegar mais depressa lá à frente. O problema foi que o Benfica estava muito protegido, com muita gente cá atrás, e os espaços interiores de facto não abundavam. Ou seja, não entrando a bola no Alan Varela, também não chegou em condições, ou raramente aconteceu, ao Fraholt e ao Gabriel Veiga. Quando isso aconteceu, nas 2, 3 vezes em que isso sucedeu, o Porto deu logo a ilusão de que podia criar qualquer coisa, algum perigo. Depois também não definiu muitas vezes bem ao longo do jogo. O Gabriel Veiga é um bom jogador, o Fraholt é um excelente jogador, mas não foram capazes de definir muitas vezes bem ao longo da partida. E depois, falta falar também dos extremos. O PP começou muito bem esta temporada, o Borja Sainz tem sido um dos melhores, mas se olharmos para o jogo todo, repara, Diogo, e quem nos está a ver e a ouvir, que poucas vezes conseguiram entrar no 1 para 1 com os laterais do Benfica. Havia quase sempre um segundo jogador do Benfica muito bem colocado a interferir nesses duelos que seriam individuais à partida. Portanto, foram vários momentos que o José Mourinho conseguiu antecipar e controlar. Portanto, mérito total para o treinador do Benfica nesse aspecto. Portanto, nota altíssima no posicionamento organizacional do Benfica, a quem faltou depois muito na frente. Ao Porto, lá está, houve esses espaços que normalmente o Porto é muito forte,
que estavam muito bem tapados e as alternativas também acabaram por não aparecer. Mesmo assim, o Porto, num jogo muito competitivo, muito másculo, muito duro, mesmo de equipas grandes, sem grandes espaços para jogar, o Porto foi criando aqui e ali algumas oportunidades de golo, podia ter marcado até ao intervalo, não aconteceu, e a verdade é que depois, com o passar do tempo, com o 0-0 a acomodar-se no marcador, a parte emocional também começa a aparecer, e aí, mais um ponto em que concordo completamente com o José Mourinho, Francesco Farioli não quis arriscar. Basta olhar para a forma como o Francesco Farioli mexeu na equipa. Ao retirar o Gabri Veiga, em teoria seria o Rodrigo Mora o homem a entrar, e a verdade é que é o Pablo Rosário que vai para aquela posição, segundo o Francesco Farioli, por dois motivos. Primeiro, para condicionar a parte física do Richard Rios, que estava muito evidente na partida, e depois, como o Alberto já não jogava há algum tempo, o Farioli temeu que houvesse alguma questão física colateral e tendo o Rosário já no jogo, já quente, digamos assim, seria fácil movimentá-lo para essa posição. De qualquer maneira, lá está, Francesco Farioli, mesmo tendo mais Porto, mais bola, mais remates, acabou por não arriscar nada e manteve sempre a equipa muito organizada, muito compacta e, na verdade, e mais uma vez isso ficou demonstrado, muito forte sem bola. O Porto é uma equipa fortíssima sem bola. Tive muito atento a esse pormenor, sempre que o Benfica era capaz de recuperar a bola, e aconteceu muitas vezes, a forma como logo 2 ou 3 jogadores do Porto caíam em cima do portador da bola do Benfica também era fantástica. Regressando aqui ao capítulo do Benfica, e mais concretamente à forma como José Mourinho anulou o sistema pretendido por Farioli, onde esteve o mérito na organização deste Benfica? Começando logo na dupla Pavlidis-Sudakov, depois às vezes Osnes, mas mais Sudakov, esses dois homens fizeram um trabalho muito forte, desgastante, correram muito sem bola, mas conseguiram de facto tirar ali grande parte daquilo que o Porto pretendia levar para o jogo, que era de facto essa construção a sair nos centrais para entrar no Alan Varela, que às vezes passa pelo lateral para depois chegar lá também, mas mesmo os laterais estavam bem cobertos. E depois, eu queria chegar a este ponto, Diogo. Nós temos criticado muito o Richard Rios desde que ele chegou ao Benfica, pelo valor, que me parece excessivo, de facto, por um jogador que é bom jogador, é competitivo, mas não é um fora de série, digamos assim. Mas desta vez o Richard Rios merece, pelo menos da minha parte, uma palavra de elogio. Gostei muito do jogo do Richard Rios. Acho que é um jogador para estes jogos. Quanto menos bola tiveres, se ele tiver de decidir, é muito fraco, é muito limitado, mas quando tem de combater, roubar e progredir em construção, portanto em progressão, em posse, consegue ganhar metros e consegue aguentar muito bem as cargas, consegue depois de facto ganhar ali, queimar algumas barreiras defensivas. Nesse aspecto, o Richard Rios esteve muito bem no Estado do Dragão e merece uma nota muito alta, pelo menos de minha parte. Depois faltam outras coisas. Também remata bem, mas não conseguiu fazer isso no Dragão. Depois, sempre que tem de parar para refletir e entregar, comete muitos erros. O Enzo Barrenetxea, apesar de ter falhado 2 passos em zonas perigosas na primeira parte, também fez um bom jogo, dos mais convincentes que eu ouvi fazer também com a camisola do Benfica. O Osnes, muito discreto, mas é aquele jogador que lá está. Vemos pouco Osnes com bola, mas depois olhamos com atenção para o jogo e é muito importante organizar. O quarteto defensivo esteve razoavelmente bem, diria que o Samuel Dahl, que tem estado menos bem, esteve muito certinho também no Dragão. Dedic, mais um bom jogo. Os centrais, eu fico sempre com a sensação que o António Silva vai fazer alguma asneira, sempre que ele tem a bola nos pés. Mas a verdade é que, mesmo depois de ter permitido que o Borja Sainz recuperasse 2 bolas logo no início, conseguiu equilibrar-se, conseguiu ter cabeça fria e conseguiu fazer uma boa dupla com o Otamendi até ao fim. Nota muito alta também para o António Silva, que é um jogador que me desperta sensações dispares. Tanto estou a dizer muito bem, como a seguir me causa alguns arrepios ao vê-lo, de facto, naquelas saídas com bola sobre o centro-direita. E depois o Trubin não teve muito trabalho, fez uma defesa, o José Mourinho esqueceu-se desta parte, portanto ele diz que o Trubin não fez nenhuma defesa, fez. O remate do Gabri Veiga é bem parado, aquele desvio do Gabri Veiga também, na primeira parte ainda, depois do Moura rematar, também é uma boa defesa do Trubin, portanto,
Nesses 2 momentos também esteve muito bem, disse presente, nos cruzamentos também esteve bem, com os pés, nota positiva. Portanto, diria que o ponto mais interessante do jogo do Benfica foi a componente defensiva, no ataque não existiu. Já mencionaste diversos momentos e até aspectos deste jogo, e agora pergunto-te individualmente quem mais se destacou? Na equipa do Porto, diria que não houve uma grande exibição individual. Curiosamente, isto parece uma contradição, porque o Diogo Costa fez uma defesa ao longo de todo o jogo, mas o Diogo Costa é um guarda-redes fantástico. É um guarda-redes fantástico. Eu ontem estava a ver o jogo com toda a atenção. É que não é só a defesa. Não, um grande guarda-redes não se destaca só pelo número de defesas absurdas que faz. É a forma como ele está concentrado na baliza, como adivinha quando a bola vai cair nas costas dos seus centrais. Há uma jogada na primeira parte em que ele adivinha muito bem, sai da área, mata no peito, entrega logo para a esquerda, com uma classe incrível. Depois com os pés é seguríssimo, sempre que é apertado consegue distribuir muito bem a bola. É um guarda-redes fenomenal. Ou seja, não querendo ser contraditório, porque faz uma defesa ao longo de todo o jogo, mas a intervenção que ele teve no jogo, mesmo na posse de bola do Porto, foi fantástica. Portanto, nota muito alta para o Diogo Costa. Gostei mais do Francisco Moura do que aquilo que tenho gostado, fez um jogo também positivo, o Francisco Moura. Os centrais cumpriram perfeitamente bem, com aquela dificuldade na construção. O Alberto Costa, para quem vinha de um tempo de paragem também muito alto, fez um jogo também positivo. Na segunda parte, mais aquele Alberto Costa em progressão, em construção, a aparecer mais um bocadinho, na primeira parte um bocadinho mais contido, vá. Nos médios, o Alan Varela com uma nota mais baixa porque não conseguiu ter interferência na posse de bola do Porto. O Froholt também abaixo do habitual. O Gabriel Veiga com 2, 3 movimentos positivos em que conseguiu saltar, lá está, para as costas do Richard Rios. Na frente o Borja Sainz começou bem e foi desaparecendo. O PP, pouco PP neste jogo, esperava-se mais qualquer coisa. Tem que fazer gol naquele momento em que tira de pé esquerdo na zona do penalti, com a baliza praticamente deserta, tem que fazer gol ali. E o Samu, com 3, 4 movimentos também bons, um jogo positivo do Samu, faltou, lá está, remates, faltaram-lhe remates. Dos homens que saltaram do banco, fico com a sensação clara que o Rodrigo Moura devia ter tido mais minutos, porque num jogo tão fechado, tão contundente, tão tático, o Porto precisava de qualquer coisa fora da caixa. O Rodrigo Moura e o William Gomes, com mais minutos, poderiam ter sido esse efeito de surpresa na partida. Para fechar, e considerando todos os intermediantes deste duelo, eu pergunto-te quem merece nota negativa no Dragão? Olha, não gostei muito da equipa de arbitragem, para começar por aí. Não que tivesse cometido erros graves, mas muito chatinho. Muito chatinho. A apitar muitas vezes, a demorar muito tempo a mostrar cartões amarelos. Nós não falamos muito da arbitragem aqui no 0-0, também não é a última coisa que falamos hoje aqui, mas não gostei muito da arbitragem do Miguel Nogueira, sem cometer erros graves. Diria que o único erro grave que cometeu é aquele penalti que fica por assinalar do António Silva sobre o Denis Gul, que me parece evidente, mas aí atribuo mais responsabilidade até ao VAR do que ao Miguel Nogueira, porque está tapado pelo Gul e não conseguirá ver os agarrões do António Silva. Depois, do lado do Porto, fiquei com a sensação que o Alan Varela e o Froholt apareceram muito pouco, nota negativa razoável, vá, para o Froholt e para o Varela. Do lado do Benfica, toda a gente esteve essencialmente bem no compromisso, no nível do compromisso. Portanto, não vejo aqui uma exibição muito negativa do lado do Benfica. O Luque Abaque foi aparecendo aqui e ali. A equipa teve alguns períodos com bola, mais na segunda parte até, conseguiu ter alguma qualidade com bola, mas sempre em zonas inofensivas, digamos assim. Portanto, incapaz de ferir o Futebol Clube Porto. Diria que do lado do Benfica, o jogador que se calhar apareceu menos ou que me agradou menos desta vez, até que terá sido o Osnes. Teve muito pouca influência com bola, mais numa de organização e de equilíbrios, mas abaixo do Richard Rios e do Enzo Barrenetxea. Portanto, diria que sim, que é Miguel Nogueira, Varela, Froholt e Osnes, talvez as 4 personagens da partida que não merecem uma nota tão entusiasmante. Atribuo isso sim, nota alta a José Mourinho e uma nota alta também a Francisco Farioli, porque na verdade os dois, taticamente, leram muito bem a partida, tentaram tudo. O Mourinho mais perto daquilo que tinha preconizado para o jogo,
O Francesco Farioli, equilibrado, nunca desmontou a equipa, terá faltado se calhar ali um bocadinho mais de risco, porque se sentia que o Porto era melhor que o Benfica. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos os que nos assistiram. O Tema Dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas audiovisuais. Não perca aí num episódio novo de Ataque Rápido com Luís Rocha Rodrigues, Igor Gonçalves e Carlos Daniel. Fique connosco, fique com o 0-0.